Os fundos imobiliários fecharam em queda o ano de 2024. No acumulado do ano, o índice apresentou um recuo de quase 6%. Se considerarmos o período da carteira, que começou no dia 3 de janeiro, o IFIX caiu 6,1%. A nossa carteira recomendada também apresentou desempenho negativo, porém um pouco menor do que o do IFIX. Nossa carteira, então, caiu cerca de 5% no ano anterior. Alguns fundos foram responsáveis pela resiliência, por segurar o desempenho da carteira, e outros trouxeram maior volatilidade. Apesar do ano ter acabado, os desafios que estavam lá em 2024 vieram para 2025 também. Então, continuamos com as mesmas preocupações do ano que se encerrou. E a nossa carteira, o que nós vamos fazer? Quais são as melhores oportunidades que a gente tem visto hoje? Vem comigo que nesse vídeo eu vou mostrar para você o que nós estamos comprando e quais são nossas visões para cada um dos grandes segmentos neste 2025. Olá, seja bem-vindo ao canal da EQI Research. Eu sou Carol Borges, Head e analista de fundos imobiliários da EQI. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco de como foi a nossa carteira de fundos imobiliários no ano passado e falar se nós vamos fazer algumas alterações para este ano. O primeiro ponto que você que já acompanha a gente aqui está cansado de ver é justamente aquela correlação entre os juros futuros, os juros longos e os fundos imobiliários. Esses juros alcançaram patamares historicamente elevados ao longo de 2024, especialmente no segundo semestre do ano. Com isso, desde setembro de 2024, a gente viu o IFIX recuando consistentemente. Na verdade, quase que o ano de 2024 foi o pior da história dos fundos imobiliários. Mas a gente tem que lembrar, o IFIX é uma cesta de ativos composta por diversos fundos imobiliários ponderados pela sua participação de mercado, sendo que existem muitas diferenças entre eles e a gente pode fazer uma seleção possivelmente mais eficiente para a nossa carteira recomendada. Mas antes de continuar, eu quero reiterar aqui para você que o desempenho operacional dos fundos imobiliários continua consistente. A geração de caixa dos ativos selecionados aqui por nós apresentou desempenho superior à inflação. Os custos de ocupação em shopping centers também diminuíram. Então, a gente tem visto que o desempenho operacional vem melhorando, isso é traduzido em um maior dividendo por cota. No entanto, o preço dessa cota vem sofrendo nos últimos meses de maneira bastante desconfortável para a maioria dos investidores. Então, o que esperar para 2025? Bom, em 2025, como eu comentei aqui na chamada desse vídeo, a gente percebe que as preocupações permanecem. O que fez com que os juros longos abrissem, ou seja, que os juros futuros subissem bastante em 2024, são fatores que permanecem. Inflação alta, preocupação fiscal, dólar elevado, que seguirá pressionando a inflação, enfim, uma conjuntura macroeconômica que não é favorável para um cenário de juros mais baixos. Inclusive, o Copom já sinalizou que deverá prosseguir com o ciclo de aumento da taxa Selic nas próximas 2 reuniões, se o cenário se mantiver como vem se desenhando e como as expectativas vêm mostrando. As nossas projeções aqui da EQI também mostram uma taxa Selic terminal em 15,25% agora em 2025. Ou seja, apesar de, na minha opinião, os fundos imobiliários de basicamente todos os segmentos estarem baratos, pode ser que eles permaneçam baratos ao longo desse primeiro semestre de 2025. Mas isso abre uma oportunidade para você, que está montando a sua carteira de renda passiva, que está montando a sua carteira de fundos imobiliários, de acumular mais cotas de bons fundos a preços que raramente a gente encontra no mercado. Quando você adquire essas cotas a preços mais baixos, você tem um carrego, ou seja, você consegue manter essa posição em sua carteira com uma rentabilidade sobre os proventos que serão pagos bastante elevado. Então, eu vejo que sim, 2025 vai ser um bom ano ainda para a gente fazer boas compras de fundos imobiliários, mas o nosso foco tem que ser na renda e no longo prazo. Eu vejo uma simetria grande para alocação em fundos de papel. Hoje a gente vê aqueles fundos que possuem investimentos em títulos de renda fixa, como os CRIs, por exemplo, sendo negociados com um desconto médio de 10% frente ao seu valor patrimonial. Com isso, você consegue comprar aquela carteira de CRIs que muitas vezes possui um risco de baixo para médio, com desconto relevante e, consequentemente, potencializando o seu retorno total. Ao longo de 2025, como eu acabei de comentar, a gente deverá ter um CDI alto que deve
favorecer aqueles fundos que têm a carteira indexada ao CDI, mas também a Selic está elevada justamente para buscar conter uma inflação que as expectativas mostram que também deverá seguir elevada. Ou seja, aqueles fundos que têm a carteira indexada ao IPCA também vão proporcionar bons rendimentos para você. Por isso, nós estruturamos a nossa carteira de maneira híbrida entre indexadores IPCA e CDI. Com isso, a gente vê alguns fundos como o VCJR11, que está na nossa carteira recomendada, com um desconto relevante de quase 20% frente ao seu valor patrimonial. É um fundo com uma carteira de médio risco indexada ao IPCA, ou seja, te proporcionando um ganho real acima da inflação nos dividendos. E aí, para equilibrar um pouco o risco, nós também temos carteira de baixo risco de crédito, como a do BTCI, que também está com desconto relevante. Outros fundos que nós recomendamos aqui, KNSC e mesmo alguns multi-estratégia, também estão em bons momentos de aquisição. Se você está buscando uma exposição maior ao CDI, também temos um híbrido com uma carteira um pouco mais concentrada em CDI, como o RBRY. Carrega uma carteira com risco de crédito moderado, mas com uma boa pulverização de devedores. Todos esses fundos continuam na nossa carteira. Nós fizemos algumas alterações em relação ao peso desses fundos na carteira, mas todos eles permanecem na nossa carteira agora, nessa revisão mensal de janeiro. Mas os fundos de tijolo também estão oferecendo preços convidativos. Para você ter uma ideia, o dividend yield, ou seja, aquela rentabilidade de proventos, considerando apenas os fundos de tijolo e os FOFs que compõem o IFIX, está na casa de 11,5%. Esses dois grandes segmentos do IFIX, como os fundos de tijolo e os FOFs, eles possuem particularidades que carregam, além da sua rentabilidade de proventos, uma valorização patrimonial em um cenário mais otimista. Então, aquele carrego que eu mencionei seria esses 11, 12% de rentabilidade em proventos ao ano, e ainda assim, os bons fundos terão, num horizonte de maturação um pouco mais longo, uma boa oportunidade de ganho de capital. Nesse gráfico, eu mostro como a gente estruturou a nossa carteira em comparação ao IFIX. Perceba que nós temos uma participação um pouquinho superior ao IFIX nos fundos de papel. Perceba que nós temos uma participação um pouquinho superior do que o IFIX nos fundos de papel, mas a nossa exposição a lajes corporativas, por exemplo, é bem menor do que a exposição do IFIX. Além disso, outros dois setores que a gente tem uma exposição maior do que o índice de fundos imobiliários é o setor de shopping centers e o setor híbrido. E aqui eu estou falando basicamente de varejo e também de fundos que possuem um mix de segmentos dentro do seu portfólio. Falando um pouquinho das alterações que nós fizemos agora para o mês de janeiro, nós diminuímos um pouco a exposição ao fundo KNSC, que passou de 10% para 7,5% de exposição, justamente porque nós temos um desconto médio nos fundos de papel bastante elevados. Mas o KNSC ele vem sendo negociado muito próximo do seu valor patrimonial. Com isso, nós vemos que tem uma assimetria, uma possibilidade de alocação com retornos superiores em outros fundos que vão carregar riscos similares, mas que deverão ser mais bem remunerados para isso, que é justamente o caso do RBRY11. Então, os 2,5% que nós reduzimos do KNSC foram alocados no RBRY11, que é um fundo de papel com uma carteira híbrida entre IPCA e CDI, risco de crédito moderado, e isso não altera a composição setorial da carteira. Nós também fizemos uma alteração na composição dos fundos de tijolo. Nós diminuímos nossa exposição ao LVBI11 de 10% para 7,5%, com o objetivo de aumentar nossa exposição ao HGRU11 de 5% para 7,5%. Então, também trocamos um fundo aí de galpões logísticos por um fundo híbrido, com o objetivo de conseguir também retornos superiores. Com esse descasamento entre os preços de bolsa de valores, os preços que as cotas dos fundos imobiliários estão sendo negociadas no mercado, e o preço que o mercado imobiliário real transaciona os seus ativos, nós percebemos que o HGRU é um fundo capaz de capturar essas assimetrias de maneira bastante eficiente. Com isso, a gente resolveu aumentar nossa exposição ao fundo Pátria Renda Urbana. Bom, apesar do desempenho negativo em 2024, a carteira registrou um desempenho superior ao IFIX, muito motivada pela alocação que nós fazemos, que é diferente da alocação do IFIX na grande maioria das vezes. Em resumo, a minha visão é que esta é uma ótima janela para aquisição de bons fundos imobiliários.
Os fundos vêm sendo negociados a descontos historicamente elevados, o que pode ser visto no dividend yield médio do IFIX, que está em torno de 12%, sendo que os fundos de tijolo e os fundos de papel estão ali com dividendos na casa de 11% a 12% para os fundos de tijolo e chegando a 13%, 14% nos fundos de papel. Esses são patamares muito altos para pagamentos de dividendos. Isso significa que, eventualmente, em um cenário melhor macroeconômico, o valor por cota, o valor de negociação por cota deve aumentar. Para isso, você precisa estar posicionado nos fundos que vão conseguir trazer essa remuneração consistente e crescente para o seu cotista. Na nossa opinião, nós selecionamos aqui 13 fundos imobiliários que vão compor uma carteira balanceada, vão te ajudar a navegar por esse cenário conturbado, trazendo um bom carrego, ou seja, conseguindo remunerar você bem mês a mês, mas também sendo capaz de remunerar o seu patrimônio, fazer com que o seu patrimônio cresça em um momento mais favorável. Se você quiser acompanhar todos os detalhes da carteira, quiser entender como nós montamos e outras métricas que eu não consigo apresentar tudo aqui nesse vídeo, eu te convido a acessar os links que estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você vai ter acesso ao site da EK Research, ao aplicativo EK+, em que nós consolidamos todas as nossas recomendações e comentários, além de tudo que nossa equipe produz aqui diariamente. Um ótimo 2025 e bons investimentos!